Fala Dev! No vídeo de hoje é a continuidade no nosso vídeo de Infinity Scroll. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente vai implementar ele utilizando React Hooks. Não sai daí! Então bora lá! No vídeo anterior a gente fez a implementação do Infinity Scroll utilizando o React da forma que a gente trabalhava antes da versão com o React Hooks. Então nesse vídeo, dessa vez eu vou trazer para vocês como que a gente poderia implementar isso utilizando o React Hooks. Se você não sabe o que é React Hooks, dá uma olhadinha no meu último vídeo que eu postei justamente de propósito para você ter como base, tá? A minha opinião sobre a utilização de React Hooks e uns exemplos bem interessantes de como que a gente trabalha com ele. Então se você não conhece nada de React Hooks, eu te aconselho a dar uma olhadinha nesse vídeo. Eu vou colocar ele aqui em cima num cardzinho para você poder ter acesso. Vai lá, assiste ele primeiro e depois volta aqui para a gente continuar. Beleza? Então, bora pro código. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, já dupliquei o nosso projetinho, tá? O nosso projetinho do Infinity Scroll, sem hooks, e já coloquei ele aqui agora com hooks. Então, vamos abrir aqui o meu editor. No meu caso aqui eu uso o WebStorm, se você utilizar o outro, não tem problema. Adoro Visual Studio Code, para Flutter eu uso muito os Visual Studio Code. Ele é muito bom, muito leve, mas para web eu prefiro utilizar aqui o WebStorm. Então, vamos lá, vamos abrir essa pasta. Coloquei ela aqui, GitHub, Infinity Scroll Hooks. Show de bola, abriu o projeto aqui. Então, vamos lá. Se a gente dá uma olhadinha aqui no nosso... Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá para você entender mais ou menos o que a gente fez aqui. Então aqui no nosso app.js eu fiz toda a implementação do Infinity Scroll. Ele faz o acesso a uma API do GitHub, buscando por um termo, e ele lista os repositórios lá, mostrando o avatar, mostrando a URL, as estrelas dele. Tá? Vamos rodar esse projeto aqui, só para a gente... deixar ele no ar aqui para a gente recapitular ele e dar uma olhadinha como que ele tá. Vou aumentar aqui um pouquinho o nosso terminal. GoDev, GitHub, projetos, Infinity Scroll. Então aqui eu vou fazer um npmi, fazer a instalação dele para ele rodar os pacotes e tudo mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as nossas atualizações. Vai vir muita coisa legal aí, vou falar um pouquinho sobre Flutter também nos próximos vídeos, falar um pouquinho de desenvolvimento mobile, trazer muito mais coisas sobre React, React Hooks, Redux, Saga e etc. Então, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais. Me segue também lá no Instagram, rodrigoraman.dev, no Facebook é a mesma coisa. Não esquece de me seguir lá, que eu vou postar muita coisa legal. Algumas coisas eu vou postar direto no Instagram, outras coisas eu vou postar coisas maiores, eu vou colocar aqui, continuar colocando no YouTube. Então me segue nas redes sociais que vai facilitar bastante o acesso aos vídeos. A aplicação aqui, vamos fazer uma consulta e Java. Legal, trouxe aqui todos os repositórios que tem em Java, tudo bonitinho, funcionando então. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos entrar aqui no nosso app.js. Então, só para a gente recapitular, a gente tinha aqui um estado, certo? Com várias informações, um scroll observe, que é um create ref, n, coisas aqui. Para não complicar muito, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo cara. Então eu vou duplicar esse cara aqui, PJS, eu vou colocar ele como old. Tá? E nós vamos fazer aqui, vamos apagar todo esse código aqui. Então a primeira coisa, eu vou transformar ele numa function normal, né?
Opa. Igual props. Igual maior. Aqui. Vou matar todo esse código aqui, até o render. Esse cara também. E deixar só o return aqui, conforme a gente vai precisar. Legal. Se a gente for ver aqui, vai estar dando erro. Porque ele está com duas caras aqui. Legal, ele vai dar um erro umas variáveis aqui, porque ele precisa, por exemplo, como repositories. Só para parar de dar erro, vamos criar aqui as variáveis. E tem um show loading aqui. Show loading igual a false. Só para ele parar de dar erro aqui e scroll server. Também vou comentar esse código aqui. Legal, só para carregar a tela aqui. Então, beleza. Então, estamos com o código zerado aqui e, teoricamente, só com o nosso layout. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é implementar os nossos estados, certo? Primeira coisa que a gente tinha aqui é o nosso input. O nosso input, ele seta, fazer aqui um this.setState. Como a gente está trabalhando com React Hooks, a gente precisa configurar esse state. Então, ele vai ter o nome de termo, ele vai ter um set termo e o inicial dele é vazio. Então, aqui a gente tira esse set state, comentar aqui, tira, estou só um set termo desse cara, não preciso dar o set state, por quê? Porque agora a gente tem uma variável aqui, um método para alterar o nosso estado, muito mais fácil do que a gente ficar trabalhando com o set state. Primeiro caso aqui que já facilita muito a nossa vida e fica mais coeso, fica mais bonito o código, né? Se a gente for ver, antes tinha um set state aqui no onChange que a gente, beleza, a gente sabia que a gente estava alterando o termo, mas aqui você falando que é um set termo, fica muito mais interessante, fica muito mais bonito de se ver o código, qualquer pessoa que vai olhar sabe que eu estou setando o valor de termo, o valor desse onChange, então fica muito melhor, tá? O próximo passo é a gente criar a nossa função que vai buscar os nossos repositórios, certo? Então, o que a gente precisa fazer aqui é criar essa função find repositories. Então, no hooks, a gente cria como se fosse uma função dentro de uma outra função. O JavaScript nos permite isso. Então, eu vou const find repositories. Se você dar uma olhadinha no outro vídeo, você vai saber que eu adoro Arrow Function, então prefiro 1000 vezes trabalhar com Arrow Function. Acho que fica mais bonitinho do que eu colocar aqui um function e tudo mais. Eu gosto de trabalhar dessa forma, então por isso que eu estou criando essa Arrow Function aqui. Então, ok, aqui a gente altera, falando que agora ele vai dar só a chamada aqui para esse cara. Como a gente tem a função aqui, ele não vai passar parâmetro nenhum, só vai executar ela, a gente cria essa função aqui. A gente não precisa chamar ela, fazer a implementação de uma função anônima aqui. Eu posso simplesmente definir ela aqui e ela vai ser chamada. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Só ir para o log, find repositories. Vamos olhar lá no nosso código. Então aqui, se eu digitar o termo, está chamando ali, ó, se você for ver a funçãozinha, está chamando então aqui e printando no log o console.log que a gente definiu aqui. Até aí, beleza, tudo bonitinho. Então o que a gente precisa agora fazer? Nesse ponto, eu vou chamar a API do GitHub para fazer o find. Eu vou mandar o termo e ele precisa de uma página também. Então se ele precisa de uma página, a gente precisa definir um set state de page, que a página inicial é null. 0, né? No caso, a página inicial vai ser a 0. Então, para mandar o page aqui. Beleza, a gente está fazendo aqui já o set state, o find. E no resultado desse cara, agora a gente vai ter aqui o retorno dele, então data dele, certo?
a gente vai fazer um set. Eu preciso setar o repository, então eu preciso de mais um state aqui, que seria os meus repositórios. Qual que é o nome que a gente definiu aqui embaixo? Repositories. Repositories. E ele tem um inicial de vazio. Vamos arrancar esse cara aqui, que a gente não precisa mais, que agora a gente definiu ali. Então agora eu dou um set repositories, falando que ele vai ser um data.items. Se você viu o outro vídeo lá, você sabe que a resposta do GitHub, ela responde os repositórios dentro dos itens. Então, por isso que a gente já pega direto os itens. Dentro de data tem outros valores, que é um objeto, tem outros valores que a gente não está utilizando nesse momento. Então, teoricamente, com isso aqui, a nossa página agora está funcionando. Vamos ver. Find. Funcionando, voltou a funcionar. Olha como ficou muito mais simples o nosso código, né? Se a gente for comparar aqui, ó, olha o que a gente tinha antes. Aqui, ó, eu tinha um set que eu setava para 1, setava algumas outras informações aqui, aí eu setava, fazia um dis.setState, setava aqui. Então, ficou muito mais simples da gente trabalhar passando as informações aqui, né? Ficou muito menos código para a gente fazer a mesma coisa, né? Aqui eu teria que ter um dis.setState, setar e tudo mais. Então, show de bola. Qual que é o outro cara que a gente precisa fazer aqui? Que a gente, lá embaixo, a gente tinha um loadzinho. Então aqui, ó, eu fiz um componente que faz um if, como se ele fosse um condicional, né? Se o condicional for true, ele implementa, ele coloca o que está lá no children, se não, ele seta nulo, tá? Esse componente aqui, ele é novo, eu criei depois daquele vídeo, porque eu achei mais interessante do que fazer aquele if lá. Eu resolvi criar um componente de if, porque eu poderia muito bem, você falar, isso aqui é meio que inútil, porque eu poderia muito bem fazer aqui, show loading e faz alguma coisa, mas com esse cara aqui, com um componente, ele fica mais explícito aqui, que eu estou querendo fazer um condicional, então eu posso implementar fica mais bonito de implementar. Então eu implementei esse componente de if, que ele é um pure component, então ele é bem simples mesmo, que ele tem um condicional e os filhos dele. Então eu recebi como props, né? Eu dei um destruction nele para fazer o conditional e o children. Se o conditional for true, ele implementa, ele retorna, né, o children. Se não, ele retorna null. Isso aqui quer dizer que se for true, se o condicional for true, ele vai colocar esse cara aqui, senão ele não vai colocar. Então vamos definir esse cara aqui também como um estado, então use state show loading, que se inicia como false, certo? Eu já vou matar esse outro aqui. Legal. Aqui, quando eu iniciar, então eu dou um set show loading para true, e quando ele terminar, eu seto ele de volta para false. Então agora, se a gente fizer uma consulta aqui, vamos lá, Java, ele vai aparecer o loadzinho ali embaixo, carregou, beleza. Até aí tudo certo, mas o nosso infinity scroll, nosso scroll infinito, ainda não está funcionando. Para ele ser implementado, a gente tinha lá aquele objetozinho, aquele div aqui, que quando ele for mostrado, né, quando ele for apresentado na tela, ele vai invocar o intersection do observer e vai retornar um ratio, né, que é o ratio lá para 0 se ele não for observado, se ele não for apresentado, e 1 quando ele estiver 100% apresentado em tela, tá? Se você não sabe o que é esse cara aqui, dá uma olhadinha no outro vídeo que eu explico direitinho o que é esse cara, tá? Como que ele funciona, como que ele trabalha. Isso, a implementação dele com React Hooks ou qualquer outra coisa não faz diferença nenhuma. Ele apenas é o observador, né? Ele observador do objeto, é o cara que está observando aquele objeto conforme ele está se movendo em tela. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um ref. Lembra que aqui dentro do nosso div a gente passa um ref para ele. Para quê? Para dizer para o meu observable quem é o objeto que ele vai ser implementado. Com o hooks, para a gente criar um ref é muito simples. Eu crio um const, que o nome dela vai ser scroll observable, que foi o mesmo nome que a gente definiu lá da outra vez, e a gente tem um hook específico para isso, que chama useRef. Tá? Esse useRef também é importado lá de React, então a gente importa ele aqui. Legal, dessa forma eu já criei a minha referência, e eu posso colocar ela agora aqui, descomentar o nosso código, que
Ele vai estar funcionando, agora ele não vai dar nenhum erro. Use ref, scroll observable. Ah, eu tenho que tirar o diz aqui, ó. Eu não tinha tirado o diz, ele ainda está com a forma se fosse uma classe. Ó, agora está funcionando normal, então aqui eu consultei como Java, só para a gente ver funcionando. Legal, está funcionando, o nosso ref está aqui, porém ele ainda não está fazendo o observable, né? Então agora a primeira coisa que a gente precisa, próximo passo que a gente precisa fazer é começar a implementação do nosso Infinite Scroll. A implementação do nosso Infinite Scroll nada mais é do que a gente implementar lá o Intersection Observer. Então a gente vai lá, Intersection Observer é igual a new intersection observer, ele recebe um callback, esse callback tem as entries, certo? Que é vamos dizer assim, quem são os caras que estão sendo observados, né? Então ele tem aqui o cara que está sendo observado, é uma função que a gente vai receber aqui, aí a gente pega aqui, vai receber o ratio é igual a entries. Como eu tenho um único objeto sendo observado, que é aquele cara lá embaixo que a gente vai colocar, então ele vai pegar o 0 dele, intersection ratio. Beleza, até aí perfeito. Pegamos o cara, mas não fizemos nenhum tratamento. Se você for ver aqui, lembra que a gente tinha todo um tratamento que a gente fazia aqui, se o ratio era maior que 0, e o termo e tudo mais, para fazer a consulta. Certo? Então o próximo passo que a gente precisa agora é guardar esse ratio aqui dentro de do estado, certo? Então use state ratio, tá? Initial state dele vai ser null. Então vamos inicializar ele como null. Vamos dar um nome um pouquinho melhor para ele, vamos dar um scroll ratio. Aí a gente pelo menos tem um nome um pouquinho mais incrementado. Scroll ratio, então aqui agora a gente vai pegar ele e vai dar um set desse cara aqui dentro. Então agora a gente já está guardando no estado, no nosso state, esse cara aqui. Essa mudança, essa movimentação do nosso objeto, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer é falar para o meu Intersection Observer que ele tem que observar alguém. Aqui a gente fez ele no componente de mount, certo? No componente de mount a gente implementou toda essa estrutura e mandou ele ser observado. Como que a gente faz isso no hooks? A gente faz o use effect. Use effect nada mais é do que controlar os efeitos os efeitos do que acontece com o nosso componente, tá? Então aqui ele implementa uma função bonitinho que não recebe nenhum parâmetro. Para a gente identificar ele como um componente de mount, ele tem que ter um array vazio como sendo observado. Lembra que eu expliquei no último vídeo, o useEffect, deixa eu fazer um import dele aqui, só para ele parar de fazer um warningzinho dele aqui. Então o useEffect ele recebe uma função, tá? Que vai ser executada quando alguma coisa for definida, e um array. Esse array seriam os seus, quem são os atributos ou mesmo as variáveis que ele tem que observar. Se ela for alterada, ele executar esse efeito. Então ele ter essa execução. Como eu quero fazer isso como se fosse o componente de mount, então depois que o componente for montado, eu passo um array vazio, porque aí ele vai executar uma única vez e ele não vai mais executar no fluxo. Tá? Então, esse cara aqui, nesse momento aqui, eu vou falar que o Intersection Observer, ele vai observar o nosso Scroll Observer, tá? A nossa referência ponto current. Então, o que eu quero a referência, não quero só a referência dele, eu quero o estado corrente daquele cara. Tá? E quando a gente implementa um observable, ou quando a gente cria um listener, vamos dizer assim, um cara que vai ser que está escutando o nosso scroll, o que a gente tem que fazer? Quando eu desmontar esse componente, eu tenho que
desconectar ele. Por quê? Porque senão posso ter um problema de memory leak, eu posso ter um problema de estouro de memória, né, dentro do meu cara. Se eu tivesse aqui, é muito difícil, porque é um único cara, mas se eu tivesse muitos dentro de uma aplicação muito grande, isso impacta diretamente na performance do sistema. Ela vai começar a decair conforme o usuário vai utilizando ela. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa implementar o componente de dispose, né, ou did unmount, né, dispose é no Flutter, eu estou confundindo. Componente did unmount, na hora que o componente for desmontado, ele tem que executar alguma coisa. Como que a gente faz isso? Aqui no Hooks, para eu falar que aqui eu estou falando que ele vai rodar quando o componente for montado. O que eu preciso mandar? O useEffect ele tem aquela particularidade que eu expliquei, que ele tem um return, se eu posso retornar uma outra função. Tá? E essa função ela vai ser executada quando o componente for desmontado, ou quando que esse componente não existe mais, né? Quando ele for desmontado, ele vai executar esse retorno, esse callback que eu mandei. Então, nesse momento, eu quero que ele faça um intersection observer.disconnect. Então eu quero que ele desconecte tudo que ele estiver observando. Então dessa forma a gente resolve o problema de memory leak, tá? Então aqui a gente começou a observar e aqui a gente colocou ele. Vamos printar esse cara aqui só para a gente ver ele mostrando. Então eu vou colocar aqui, a gente colocou como scroll radio. Ok? Então ó, ele já começou aqui como 1, vou consultar aqui Java só para a gente ir lá. Ele foi para 0, opa, ficou num lugar meio complicado, mas deixa eu montar ele mais aqui embaixo depois do termo, que eu acho que vai ficar melhor. É isso. Então aqui, Java, ele foi como 0, na hora que ele chegou no final, 0, 1, 0, 1. Então, se eu movimentei ele para baixo, ele desapareceu, apareceu. Certo? Então, está funcionando como se deve. Legal. Agora a gente precisa implementar a lógica, tá? Como que a gente vai implementar essa lógica? Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente não vai implementar que nem a gente fez aqui no anterior, tá? No anterior, eu fiz na própria implementação do componente de mount, eu fiz do interception, né? Quando ele é alterado, automaticamente quando ele é alterado, eu faço uma lógica aqui para isso aqui funcionar. Né, para eu fazer a consulta logo quando ele dentro do próprio observador. A gente não vai fazer isso aqui dessa forma. No Hooks a gente vai utilizar o poder dos efeitos para fazer essa implementação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer um useEffect aqui, tá? Bonitinho. Ok. E a gente vai observar um cara que chama isso vai observar o próprio scroll radio, tá? Então, quando ele tiver uma alteração, quando ele for alterado, né, vamos dizer assim, quando ele for aumentado de 0 para 1, por exemplo, ele vai executar esse efeito. Vamos ver isso aqui funcionando? Console.log, executando o efeito de scroll radio. E o valor dele vai ser scroll radio. Então, vamos ver aqui no console. No console não tem nada. Java. Ó, executando como 0. Por quê? Porque ele alterou de 1, que era o primeiro que estava executando, para 0. Vamos rolar. Ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, assim por diante. Sempre quando ele sumir, ele vai para 0. Quando ele aparecer, ele foi para 1. Então, a gente já está capturando essa alteração do nosso estado. Beleza. Então, aqui a gente vai fazer toda aquela mágica, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui a página, se a gente tinha implementado aqui, deixa eu lembrar aqui, beleza, se o scroll, então if scroll radio for maior que 0 e o termo for diferente de vazio, então quer dizer que eu já fiz uma pesquisa, uma consulta, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha page, vou fazer lá, vou chamar aqui o meu find repository.
pegar aqui a minha consulta, só para facilitar. Vou pegar o meu termo e vou falar para ele consultar page mais 1, tá? Então, eu vou fazer aqui uma const nova página é igual a page mais 1, tá? Então, eu vou colocar aqui nova página, e vou alterar o nosso estado, nossa page, para nova page. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma constante, criei uma constante, nova página, que vai ser a página que eu tô, mais 1, tá? Vou setar ela para alterar o meu estado, para essa página for a próxima página, né? Para fora, a próxima vez que ele executar esse cara, ele vai entender que a página é a página 2 e não mais a página 1, né? No caso aqui a 0, não a página 1, e sim a 2, que ele tem que consultar, e vai fazer a nova pesquisa. Essa nova pesquisa, eu vou fazer um show loading aqui, antes, para true. O resultado, vou agregar aqui diretamente? Não. Nesse caso aqui, eu quero manter os dados que já estão lá. Então, eu vou pegar aqui, vou criar uma nova variável. Então, eu vou criar aqui novos repositories, que vai ser igual a repositories. Então, eu igualei a variável. Na verdade, aqui eu vou fazer um destruction dele, vou criar um novo array para evitar qualquer problema de memória. Então, aqui eu fiz um array, né? Criei um array e peguei todos os elementos do array anterior e copiei para cá, tá? Vou fazer os novos repositories.push do destruction também de itens. Então, adicionei todos os elementos dentro desse cara e vou setar os novos elementos dentro do meu repositório. Vamos ver isso aqui funcionando. Então, aqui Java, vamos buscar, fez aqui, loading, carregou, loading, carregou. Vamos ver se está funcionando direitinho, se ele está mandando a página certa. Aqui, opa. Página 0, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, página 6 e assim por diante. A gente pode ficar indo aqui até o GitHub e falar assim, ó, não tenho mais nenhuma página executando. E é isso. Você viu como ficou muito mais simples? A gente trouxe aqui, ó, o nosso componente, ele tinha 119 linhas com o código todo, ele caiu para 98 linhas e você vê como que ele ficou muito mais simples. Toda aquela lógica de criação, se você for ver aqui, ó, eu ficava dentro criava no construtor, com createRef, tinha aqui algumas variáveis aqui no estado e tudo mais, fazia todo um controle aqui para adicionar, não adicionar. Então você vê como que o código ficou muito mais simples de se executar. Aqui a gente tem todas as variáveis, eu não preciso ficar fazendo o destruction aqui de variáveis do state. Fica tudo muito mais simples da gente implementar. Né? Se você for ver o código aqui, ele ficou muito mais legível. Então essa para mim é a grande sacada dos hooks. Ele veio para trazer a facilidade que a gente não tinha quando tinha utilização de classe. Sem precisar se preocupar com o diz, sem se preocupar aqui, ó, putz, eu estou fazendo aqui, ó, estou fazendo uma promise, então no resultado da promise eu estou setando os valores no meu estado e ele atualiza automaticamente. Então, tipo, a gente ganhou uma infinidade de recursos, né, para deixar o nosso código cada vez mais limpo e mais simples de implementar. Então, dessa forma você viu como que a gente implementou. A gente ainda podia fazer algumas implementações para melhorar esse código. Por exemplo, aqui o Find Repositories, ele podia ser um só, né? Então, se eu tenho data, ele podia implementar. Eu não quis trazer mais essa complexidade. Então, eu dupliquei aqui esse código aqui, porque ele faz coisas diferentes, mas a gente pode fazer uma lógica aqui, implementar o Find Repository com tudo. Eu recebo aqui a página, pego o termo, recebo aqui a nova página, e aí faço essa lógica aqui, direto aqui, né? Então, como o meu array é vazio, ó, a gente pode até implementar, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui eu recebo a page, tá? Aqui na hora que eu apertar o repositório, ele não vai poder mais ser simples, então a gente vai ter que mandar a page aqui, que é a nossa página, tá? Para que a gente não utilizar ela. Aqui dentro, ó, a gente cria um novo, recebe o resultado e
seta um novo resultado aqui dentro. No novo repository a gente comenta tudo isso aqui, comenta esse, seta a nova página, comenta aqui, eu faço disso é o costume, andando a nova página. Ó, vamos ver se isso aqui continua funcionando. Ó, como estou com 0 e continua funcionando, tá vendo? A gente fez um reaproveitamento de código aqui, deixou o código mais simples ainda. Ó. Dessa forma a gente fez com que o código ficasse mais simples. Criamos uma funçãozinha aqui, ela simplesmente recebeu a página que ele quer executar. Eu não peguei a do estado, né? Se bem que eu poderia fazer isso. Né? Eu poderia nem precisar desse cara aqui, eu poderia fazer um efeito que quando alterar a página automaticamente ele já faz uma nova consulta, mas aí a gente vai entrando às vezes um pouco num preciosismo, né? Então dessa forma o código ficou simples, é fácil de entender, qualquer pessoa vai chegar aqui, vai ver os sets, vai conseguir entender, então trouxe uma facilidade grande aqui pra gente, ó. A gente reduziu para 91 linhas, então a gente tinha um código de 118 linhas, né? Vamos considerar essa aqui que tem uma linha a mais aqui, vamos até apagar aqui, ó. 118 linhas para 91 linhas. Então a gente deixou o código mais clean, mais limpo e mais fácil de se entender. Então é isso, galera. Eu quis trazer essa implementação para você. É um vídeo um pouquinho mais curto, mas que é interessante, que vai agregar bastante. Então assim, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, me segue nas redes sociais, comenta o vídeo, dá o like se você gostou, compartilha. Isso é muito legal, é muito importante para eu conseguir entender se eu estou indo no caminho certo, trazendo um conteúdo legal para vocês. Então compartilha nas redes sociais, curte o vídeo. Se você não gostou, pode não curtir, pode marcar lá como não curtiu, deixa o seu comentário, explica o porquê, pode mandar, ou se simplesmente se não quiser, o feedback é muito importante para mim, para eu poder entender se vocês estão gostando. E é isso, galera. Então, valeu, até a próxima.